Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Fala galera, vou aproveitar esse minutinho aqui, esse momentinho, para a gente bater um papo sobre os perigos da projeção astral. É bem curioso e vai puxar muito assunto do tipo, que tipo de perigo é esse que a gente vai falar? Bom, vai ter algumas questões já que eu vou adicionar, e além disso eu vou tentar trazer, pelo menos assim, a visão do que realmente para mim eu não diria um perigo, mas esse contato torna-se um martírio, seria a palavra certa. Primeiro, por que eu estou falando sobre isso? O projetor astral, a pessoa que começa a estudar a experiência extracorpórea, ela busca a lucidez, certo? Ela busca ou despertar num sonho, né, abrindo a percepção, ou através da vontade, através de uso de técnicas, lembrar-se do que está acontecendo, né? No momento que o corpo adormece, a pessoa sai e se lembra. E que tipo de risco isso dá? Isso pode nos oferecer? Bom, eu vou falar da parte que realmente, a parte de assédio e tal, isso são riscos, na verdade, que iriam acontecer com você, entre aspas, né? Consciente ou não, ou seja, como nós todos saímos do corpo inconscientes, quando o corpo adormece, os laços se frouxam, você pode até ficar preso ali dentro daquela faixa de atividade, ou flutuando um pouquinho, já assim como no corpo também, né? Se o espírito tiver que chegar perto de você, se esse é o grande medo que existe, ele já chega e fica aqui no pé do ouvido zubinando, e fala, e você não consegue correr, né? E mais, apesar de você pode ser uma múmia, você pode ser um pedaço de pedra, não sentir nem a muriçoca pousando aqui, nem sabe, mas você capta espiritualmente, você fica com dor de cabeça, você muda o seu humor, você recebe os pensamentos, você, apesar de não sentir, por ter um pouca sensibilidade, os chakras pouco ativados, ou não ter ainda despertado esse lado energético, as energias chegam até você. O que eu vejo com o perigo? O perigo é a lucidez. Cara, é justamente aquilo que nós buscamos. Mas isso não sou eu que vou falar para você. Isso você tem que ver. E eu tenho certeza do que eu vou falar. Você que já abriu a lucidez sabe disso que eu estou falando. É o contato com a gente mesmo. A projeção astral, para mim, o grande perigo dela é o alarme ligado. Você tem um inquisitor consciencial. Eu não estou falando de espírito que vem chegar até você para lhe cobrar alguma coisa. Isso vai acontecer também é ruim. Você lembra das cobranças. Eu estou falando do contato eu comigo mesmo. Explico. Exatamente esse assunto que eu vou falar, com grande pesar, porque foi falha minha. Eu costumo pagar daqui de Recife, que cada filho ajuda de um jeitinho. Minha mãe, eu pago a luz da minha mãe, pago algumas contas lá, inclusive internet e tal. E nesse mês específico, painho esqueci. O que acontece? Já paguei, tá resolvido. Aquilo me acusou. Eu me senti extremamente culpado. É uma coisa em si simples, mas eu me senti mal com isso, porque ocasionou numa coisa chata, como a pessoa ir lá e cortar a luz, né? Passou o quê? Acho que um mês, assim. Esqueci, cara, esqueci. Enfim, eu sempre faço, decidi esquecer. E foi sexta-feira isso. Cara, eu não dormia. Eu saí do corpo consciente, perdi a consciência por causa do aprisionamento
em cima de mim mesmo. Isso é um exemplo, assim, eu estava consciente, eu levantei do corpo consciente, perdi a lucidez, e mais do que isso, fui levado para lá, automaticamente. A minha preocupação era essa. Aí eu acordei e despertei lá dentro, correndo na casa, preocupado, perguntando para todo mundo como é que estavam as coisas. Aí saí de lá e fui fazer alguma coisa consciente. Isso na sexta. No sábado a mesma coisa. Me vi consciente fora do corpo, lá na casa da minha mãe. Preocupado, vendo como é que estava. E parece simples, você pode estar dando risada, mas aquilo era um grande pesar para mim. A minha consciência me empurrava para lá, eu estava aprisionado lá, por causa de uma ligação simples. A capacidade que durante o decorrer da vida, ainda falta muito, eu estou muito mais, quando eu falo isso, não é falta, eu não estou nem me elevando e nem me diminuindo, é base. Eu sei alguma coisa de lucidez e estou muita coisa ainda para arrumar, porque eu consigo ver. Mas o fato de eu ter estudado, eu consigo relativamente lembrar das projeções. Entre cada noite, entre uma semana, digamos que eu consiga lembrar 30%, 40% mais ou menos, eu consiga despertar a lucidez. Mas só que a grande maioria das coisas eu não esqueço um sonho. Eu posso estar sonhando, eu não me esqueço. E aquilo é um contato direto com o subconsciente e dói, velho. Dói e dói. Uma separação. O cara se separa, tá lascado. Uma culpa, uma conta que você não pagou. Um amigo que você não está falando, um filho que está com problema, alguém que está doente, sabe? Qual a menor situação de preocupação, ela é acessada por você de uma forma muito forte, porque você percebe, aqui agora eu estou no consciente, relativamente, claro, com grandes partes do subconsciente comigo, sem perceber, sem dominar, mas não acessando diretamente. Lá eu acesso direto. E a projeção você acessa consciente o subconsciente. Então, para mim, o grande perigo da projeção astral é o acesso direto ao subconsciente. É absurdo isso. Porque, inclusive, se você não estiver bem... Porque não adianta, não existe mágica. Se você estiver mal, eu não vou dormir para ver se eu melhoro. Bicho... Pode ser até que venha um mentor, ou você seja retirado do corpo por alguém, porque é simples. É como se você estivesse falando, peraí, deixa eu botar o dedo na tomada para ver se vai dar choque. Vai dar choque, vai. Pode acontecer algum caso ou outro, de por algum motivo você não está e tal, e encostou só na polaridade, não sei, mas o fato é que vai dar choque. Então se você sair, for deitar mal... Por mais, pode acontecer as regras, as exceções, né? De um mentor de vir, alguém te dê um passe, você fazer uma oração, de vir alguma coisa ali, lhe dar uma força, ou você por si só elevar a sua vibração, isso aí. Mas você vai acessar diretamente, mesmo que não se lembre, o seu subconsciente. E você não, e é pior não se lembrar, porque você acorda se sentindo mal e não sabe por quê. Às vezes não é nem na hora, durante o dia vem pensamentos, ideias do que aconteceu com você, você se sente mal e não sabe de onde vem aquilo, está armazenado nas atitudes. Então, ó, dica, observe profundamente se você quer ser um projetor astral. E eu tô lhe falando isso, não tô nem aí se você não vai seguir. Porque você, se abrir a lucidez, ó, vai tomar onde Mariazinha tomou atrás da moita. Sabe onde ela foi? Foi nas orelhas. Exatamente isso. Com todo respeito. Você vai se lascar, sabe? Porque o contato, isso é muito bom por um lado. A projeção faz uma pessoa melhor. A projeção molda uma pessoa melhor. Ela nos faz obrigatoriamente precisar ser melhor. Deixa eu ver como é que eu tô de hora, tá bom. Porque tem um tempo aqui, minha bateria tá cheia aqui, mas fico ligado. Porque se você não for, ó, papaizinho vai se lascar. Você vai se lascar. E você vai sentir na pele isso. Então quando você tenta ser uma pessoa melhor, não é para ser bonito porque Jesus lá em cima vai olhar. Não é pra ser legal porque a sua família lhe ensinou. Não, meu pai me ensinou assim, então eu sou foda, meu pai. Então, não é seu pai. O seu pai até é legal, você puxou, veio também disso, um aprendizado e tal. Não. Eu ando certo
Porque se eu não andar, meu irmão, não é só a hora que eu vou deitar a cabeça no travesseiro. Não. Se fosse isso, já seria suficiente. Que muita gente não tem essa sensação. Por vários motivos de problemas até mesmo, né? De não só criação, como o processo em si inteiro, o processo consciencial. Mas depois vai continuar também. E vai atrapalhar a sua projeção. Você vai estar ali no meio tentando despertar e não consegue. Vem um mentor tentando te ajudar, você está enclausurado, aprisionado dentro de si mesmo. Ah, meus trabalhos, aquela pessoa, não estou me dando bem com ela. Tudo acontece com você durante o momento da projeção. É muito forte. A projeção, repetindo, é o acesso consciente ao subconsciente. Muito intenso. E você vem com aquela impressão, bicho, é uma impressão forte, é um negócio assim... tenso, sabe? E foi isso que aconteceu comigo, acontece sempre. Assim, eu diria que esse é o grande perigo da projeção astral. Mas fora isso, vamos falar do que você provavelmente clicou para ver nesse vídeo, né? Que são os perigos do tipo de espírito. Aí tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho ela, peraí. Até estava aqui, ó. Uma pessoa mandou uma questão pra gente, como se às vezes... eu estou tentando achar aqui a questão dessa pessoa. Porque tem um livro do Robson Pinheiro, eu vou achar enquanto eu falo sobre o assunto, eu vou achando aqui. Que fala sobre os dragões, né? Que no livro lá dele, ele comenta... que... Estou tentando ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Bom, uma pessoa aqui que não falou se eu podia falar o nome dela, então não vou falar. Dragões, o título. Não sei se é, mas tem um amigo que afirma ter... sim, não é esse não. Não é esse aqui. Esse aqui é uma outra questão também sobre dragão. Dragões e Magos Negros. Não sei se é isso. Enfim, eu vou pegar o tema, vamos lá. Diz que dragões são extraterrestres, isso aqui. Enfim, não vou entrar no mérito da onde veio. Vamos entrar na resposta. E de que eram extraterrestres que foram banidos dos seus planetas, como tem aquelas... Nós, digamos que também fomos, como tem vários livros que falam por aí, como Capela, os Elados de Capela, enfim, né? E que eles estão aprisionados aqui, se plasmam como dragões, né? E assim comandam o planeta Terra, o submundo e vários espíritos, tem uma hierarquia, como a mina Tata Mago Negro, que até é obsessorzinha de esquina, que fica ali enchendo o saco. E por que se isso é verdade, olha, isso tudo envolve a mística do medo, a mística social em que a gente é criado em filme de terror, como eu falo sempre, em Fred Krueger, em Chuck, né? Em aqueles casos, filmes sensacionalistas que você tá dormindo, a porta abre, o lençol se mexe, vixe Maria, mãe do céu, nos liberte desse terror, né? Em que você tá deitado e tem aquela sensação, tem uma pessoa sentada aqui te olhando. Que a pessoa não está te olhando ali, fica ali. Você tá aí, eu tô aqui também. Tem essa também. Existe uma mística de medo. Primeira coisa que você tem que fazer é adicionar ao teu cérebro uma forma diferente de pensar. Eu vou falar sobre o assunto, mas muita gente está querendo entrar nesse assunto para viver, digamos assim, encaixar ou viver a fantasia do medo que sempre aprendeu que era assim. O mundo espiritual tem, pelo menos onde eu ando, realmente pessoas em desarmonia. Não são todas. Tem pessoas que não estão nem aí pra você. Um brother tem gente dançando. É como aqui. Você sai na rua, tem gente andando, tem aquele cara também que você vai te abordar pedindo dinheiro. Digamos que lá fora eles vão te abordar pedindo energia. Tem alguns que vão te abordar com vontades sexuais. Não são muitos, mas existem, né? Existem zonas mais específicas para isso. Eu nunca vi, para lhe falar sincero, dragões ou espíritos que se portariam desse jeito. Agora eu já vi espíritos que aparentemente eles realmente pareciam mais inteligentes ou mais plantados, mais como se fossem comandantes, digamos assim. Como já vi também, existe ainda como aqui, assim como nesse local que a gente está vivendo aqui agora, nessa dimensão, todas essas seitas, aquela coisa de roupa, né? E também existe, então, religião do lado de lá. Segmentos
no plano umbral, que é essa primeira frequência. São espíritos, sabem que não morrem, sabem que são eternos, sabem que estão desencarnados e que não aceitam mais ou menos como as coisas são regidas. Eles mais cedo ou mais tarde, isso não quer dizer absolutamente nada, assim como o que eu acredito para a realidade não quer dizer nada, assim como se o cara acreditar que é aqui, que é assim, não vou citar nomes para não ficar chato, não faz nenhuma diferença, né? Como não faz diferença também o que essas pessoas acreditam. Mas eles andam como magos negros, né, com aquela roupa tipo o Sith, né, dos Star Wars, tal, fechadinho. É um barato, chega a ser bonito assim, né? Mas são seres inteligentes que seguem, inteligentes, eu digo assim, que eles têm consciência do que estão fazendo, né? E que tem, digamos, um planejamento mais ou menos para utilizar a sua inteligência para o mal. Então eles vê onde é que eles vão influenciar, que tipo de pessoas eles podem. Então existe mais ou menos como se fosse aquela. Não existe aqui aquelas gangues inteligentes, também existem lá. Mas isso não é motivo para o projetor se preocupar. Porque não é. Eles não ficam especificamente trabalhando para prejudicar X ou Y. É um processo geral, né? É um processo, digamos, igualitário. Eles vão buscar. Claro que quando você começa a fazer um trabalho mais profundo, tal, pode vir um outro incomodar aqui e ali, mas a gente não anda sozinho. Quando você pensa que existe toda essa coisa horrorosa de seres inteligentes, existem seres ainda mais inteligentes que estão acessando frequências superiores, inclusive, que esses espíritos eles ficam mais ou menos entre a primeira e a terceira frequência astral, que são frequências chamadas mais densificadas, zonas mais densificadas, zonas mais próximas da mente nossa humana, do físico, da matéria. Então elas são consideradas chamadas zonas inferiores, ou umbral, e tanto faz. Então eles ficam mais nessas frequências, eles não conseguem sair dessa frequência. Os mentores, além de passarem por essas 3 frequências, eles estão em tantas outras, como astrais, as mentais, enfim. Então eles conseguem ter esse acesso, eles conseguem ter esse comportamento. Existem vários fatores que podem fazer uma pessoa ter medo de sair do corpo. O principal dele é o medo do obsessor de esquina, é o medo de espírito. Será que tem alguém que me acompanha, né? Inclusive é muito interessante isso. Quando eu falo isso, assim, provavelmente vai ter muita gente assistindo esse vídeo com vontade mesmo de ver. Eu diria a você que vá conhecer um cara que, se tem alguém no seu, vá conhecer. Primeiro que não é o seu quarto, né? A frequência quando você sai já não é mais aquilo. Eu falei até no livro que eu saía do corpo, ia na minha casa e via gente dentro. Gente, não sabia o que era direito na época. Gente, né? Espírito. E mandava embora. Eu cheguei a ouvir: quem é você para me mandar embora? O cara falou para mim: se eu tô aqui antes de você. Tomava um susto. Mas minha mãe, sim, mas antes de você nascer eu já tava aqui, mano. Aí eu falei: realmente é mais mãe sua do que minha. Eu cheguei à conclusão aos poucos. Então existe essa coisa do respeito, da alegria, da liberdade. A liberdade, ela é um fator que não está lá fora, ela está aqui. Como você enxerga? Como você se relaciona com o mundo que você anda? Porque tem gente que está preso no corpo, preso dentro da sua cabeça, de turbilhões de pensamentos, não consegue organizar. Então isso é aos poucos. A primeira coisa que você tem que fazer: vou sair do corpo. Rapaz, eu vou sair porque eu vou sair mesmo, que é a liberdade que você já faz inconsciente. Quer continuar? Não, eu tenho medo de sair, ver espírito. Rapaz, se você já sai, pensa comigo. Você, papai velho de mamãe, ou coisa fofinho, chega mais perto, chega. Você, meu fofinho, você já sai do corpo, inconsciente. Não sai. Sai. Não, mas é muito perigoso, porque, rapaz, é o seguinte, o processo... A diferença é isso, ó. Nem saiu, falhou, você viu? Agora foi. A diferença é justamente isso. Você vê ou você não vê. Você quer sair assim? Então vá andando pelo mundo assim. Olha o risco de você atravessar a rua assim, é que as pessoas continuam batendo em você, inclusive pode ser atropelado, né? Ou assim. Só. Porque, inclusive, muitas pessoas, quando estão inconscientes, saem fazendo as coisas que têm desejo, ou as coisas que estão pendentes, ou as coisas que estão se sentindo mal, ou continuam fugindo dessas mesmas coisas por causa das suas próprias pendências, do seu próprio processo do subconsciente. Quando você desperta, eu não estou falando que ver um espírito não vai lhe assustar, ou coisa vai.
Mas pode anotar o que eu estou lhe falando. Eu aposto com você. Dói mais, infinitamente mais, não tem dor pior que a dor emocional. O contato com a gente mesmo, principalmente com grandes pendências. Você tem pendência interior? Qual é a sua pendência? Você parou de falar com teu pai? Você brigou com o fulano, nunca mais falou? Morreu o fulano, eu não fiz, deixou. Isso é o problema. Se você tem pendência, tenha medo de sair do corpo. Podia parar o fac aqui agora. Porque se você enxergar, abrir os olhos é dolorido. A maioria das vezes é mais gostoso amortecer a consciência. Sabe o que você faz? Beba a cachaça do relaxamento e finge que não existe nada. Porque se você abrir os olhos, o perigo real da abertura dos olhos é o contato consigo mesmo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Dói, velho. Esse probleminha, cara, da conta desse tamanho me lascou, velho. Que eu passei a noite inteira lascado. Eu acordava com aquele negócio, voltava, né? Com aquele negócio palpar, às vezes sonhando entre aquele nível, aquela luzinha de consciência, querendo ir e voltava, querendo ir e voltava, porque ficava ali naquele, aprisionado naquela bobagem que foi falha minha, uma pendência. Eu não me perdoei. Claro que podia ter passado a mão na cabeça e falar, calma, Saulo, foi só um dia, que isso não complica. Uma coisa está lá fora, e esse era o pensamento lógico. A outra coisa está aqui onde eu estou agora, convivendo com como eu estou convivendo agora, né? Então esse é o que eu lhe falaria. Voltando ao ponto do seu quarto, né? Vamos voltar pro encosto que está sentado na... Imagine agora, você deitado na sua cama, ou onde você dorme, no sofá, na rede, né? Onde você... apagou a luz, sozinho. Você não vai esquecer isso que eu tô falando. Porra, Saulo, sacanagem você falar isso. Como é que eu vou dormir hoje, pô? Filho da rapariga. Então, imagine você deitado. E aquela sensação estranha de alguém no quarto. O que você faz? Rapaz, como é que eu vou fazer uma técnica se tem um caba me olhando aqui, né? Você pensa. Continua fazendo a sua técnica, concentrado em você. E mais do que isso, é o que eu faço. Às vezes me borrando de medo, porque parece que sou corajoso, mas não sou. Tenho medo. Eu tenho uma outra coisa comigo chamada bom humor. Vou estar ali e tal, vou dar um jeito e vou, sabe, mas vou. E uma outra coisa ainda, que pra mim é o principal, acima do medo, maturidade, forma de enxergar, entendeu? Direcionamento. Pera aí, tem um cabo aqui do lado, beleza, mano, só um minutinho, fica aí, não sai daí, não fez isso aqui, tá no pescoço, não vai pros pés, não morde, hein? Não morde dedão de painho. Então, mas tem uma coisa, essa consciência, não sei se está com raiva de mim, não sei se está aqui só para cobrar alguma coisa, se está precisando de ajuda, ou se é de alguém ao redor, meio curioso, veio para cá para ver o que é, ou às vezes é só uma impressão minha, eu que estou mesmo, às vezes acontece, às vezes a gente cria um negócio, mas eu vou sair. Por quê? Porque a minha liberdade, ela está acima disso tudo, e mais do que isso. Eu não posso, em sã consciência, ter medo de alguém doente. E quem está em desequilíbrio emocional ou com algum tipo de dor, qualquer tipo, está doente. E doente só precisa de ajuda. Não sou eu superior a ninguém, mas não sou mesmo. Eu não sou maior que aquela pessoa. Mas nesse exato momento, pelo menos agora, posso ter ficado ruim ano passado, mês passado, semana passada. Mas nesse momento, eu me sinto melhor que ele. Internamente falando. O que eu vou fazer, mentor, ou amigo, tal? O que eu te passando na esquina aí, um índio de bobeira? Vem cá, papai. Por favor, eu vou tentar fazer uma técnica, dá uma força aqui. Vamos lá. De frente, amigo. Que rosno é esse? Que é isso, papai? Pra papai não, né? Você chega perto, já dá um passe. Rapaz, isso muda o foco de uma forma. Quando você volta ao corpo com esse nível de consciência, você se sente, sabe, porra, bem, velho. Completa. Você se sente, pô, cara, velho, eu tava com medo, velho. Sair do corpo, sabe? Às vezes você volta com aquele susto, assim, aquele impacto assim, de tentativa. Pra dar aquela respirada, porque às vezes o processo energético mesmo, você perde a consciência, acorda naquele turbilhão, volta, acontece tomar um susto, mas você, o não desistir dá uma força.
E mais do que isso, você percebe a presença do mentor, quando você percebe que tentou, sabe, que entrou em contato, que mais do que isso, o seu medo não foi maior que a sua maturidade, que a sua compreensão, que a sua força. Isso não tem nada que pague. Então, eu estou falando um pouquinho disso porque eu sei que isso vem a ser um dos grandes medos de quase todas as pessoas. E tem todas aquelas histórias escabrosas. A minha mãe tem alguém que persegue ela, meu avô quando fuma tem um cara não sei o que e tal. Naquela casa dizem que dormia aquele quarto ali especificamente, morou tal pessoa numa casa anterior. Então isso tudo cria aquelas visões, aquelas fantasias. Então não tenha medo de sair do corpo. Se esforce, não se deixe travar por causa disso. Direcione de forma madura isso, estude, cara, se dedique, sabe, aproveite a sua liberdade, sabe, muita gente está aí, por que não prova a projeção? Por que você não vai fazer uma pesquisa profunda com você mesmo? Existem várias dificuldades dentro disso, e você vai vendo aos poucos o contato com isso. Se fosse tão fácil, a humanidade estaria desperta, né? A grande maioria das pessoas aos finais de semana, em vez de abrir a lucidez, elas apagam, ó, cachaça, não estou criticando não, estou falando que existe uma inconsciência, uma busca pelo apagar e não pelo acordar. É como se fosse o contrário. E esse acordar é de chegar com calma, pesquisar, ir atrás, olhar de forma diferente. Não tem que ter medo. O medo, como eu falei e repito, é das pendências que nós temos. Eu não vou sair do corpo porque eu estou cheio de pendência. Quais são elas? Você sabe? Por que não começou a ajeitar ainda? Porque talvez você não tenha percebido tanto. Quando acontece fora do corpo é que você acessa, mas ela está com você agora. Não adianta você falar, não, rapaz, eu fiz aquilo errado, mas ninguém sabe. Mas tem uma pessoa que sabe. E essa faz toda a diferença. Você. Você sabe, animal. Nós sabemos. E é aí que mora toda a diferença. Não adianta você pensar, não, eu tô bem, pô. Não tá, velho. Se tem pendência, você nem vai saber por quê. Aquela baixa energética que vem eventualmente na gente, aquela sensação, sabe? E tem mais, velho. Uma ação errada, além da gente, vem cobrança também. Essas cobranças, às vezes, ao redor da gente, você tem que ter contato com ela. Rapaz, eu poderia contar, bicho, eu tô pra fazer, me cobrem, um vídeo sobre provas que eu tive da projeção astral, entendeu? Provas evidências que eu fui convivendo, pequenas provas, pequenos relatos que criaram a minha personalidade, a visão, digamos, a minha visão em cima disso não é muito mais, pra mim, pro mundo, não é, mas pra mim faz diferença, sabe? Aí eu tô pra fazer um a um, anotando, são vários, assim, eu tô anotando ainda, tem muita coisa, tem algumas coisas que envolveram outras pessoas também, né? Enfim, mas é isso que eu tenho pra dizer a você. Perigos da projeção astral. Espírito, gente, é igual aqui. Espírito é pessoa. Então, aí tem muita gente que, só pra terminar, tem horror a gente, mas quer ajudar espírito. Eu não gosto de gente, velho. Mas no centro espírita tá lá. Tenha fé em Jesus. Ó, espírito é gente, velho. E gente é espírito. É a mesma coisa. Um no corpo, outro fora. Tá? Se você não gosta de gente, tem problema com gente, vai ter problema com o espírito. Só que as pessoas, assim como aqui, estão cheias de loucuras, algumas no mundo espiritual também estão com essas viagens, com essas, digamos que essa visão reta em cima de alguns assuntos. Então você às vezes pega a gente que está com um problema simples, né? Bobo, que só precisa de alguém para chegar do lado ali, acalmar e pronto. A pessoa esse contato físico com o projetor, com a pessoa que isso não é só com o projetor não. Esses mesmos espíritos são levados para centros de espiritualistas, centros de candomblé, para as igrejas, inclusive, para ali terem um contato com as pessoas, com os médiuns, inclusive, sentirem um pouquinho desse físico que eles não conseguem ver os mentores, né? Então, contato com os mentores, com as pessoas, com os projetores que tem corpo físico, os laços, o cordão de prata, que está ligado ao físico, nos faz ser um pouquinho mais densificado. Então, quando eu toco um espírito, o mentor utiliza minhas energias para fazer o intermédio desse trabalho, né? Por isso que a natureza, de forma sábia, nos interligou, para que um ajudasse o outro e fosse fazendo um processo de que ninguém escaparia daqui, digamos, de um nível de compreensão, de libertação, sem ajudar o próximo, né? Como se estivesse tudo interligado.
Então um precisa do outro, o mentor precisa da gente para fazer isso. Em alguns casos eles conseguem, mas em casos mais densos é mais difícil. E o espírito também precisa da gente, fica o intermédio e a gente vai precisar amanhã. E é assim, é tudo interligado. Então você é útil, abra a possibilidade para essa utilidade. Você está fazendo o que no corpo? Eu tô com medo, papai, eu tô com medo, é o seguinte, eu tô fodido. Então tá lascado, velho. Se você tá assim, você não vai conseguir. Se você esse pensamento é de enclausura, de trava, pense sempre que você pode transformar isso. Então transforme, direcione, molde essa visão imatura de criança em uma visão mais madura, uma visão legal. É isso que tem que fazer sempre. Tudo que nós podemos fazer é mudar, mas para isso você precisa querer. Bom, eu vou parar por aqui, tinha algumas perguntas aqui, mas já tem meia hora de FAQ e vou... FAQzinho, na verdade, né? Bem simples, acho que é o 235, né? Não sei, é isso mesmo. E valeu, um abraço para vocês aí. E depois eu faço com mais calma, explicando outro assunto, mais continuando esse mesmo tema aqui. A gente podia falar isso aqui até amanhecer, né? Tem bastante assunto. Muita paz, muita luz, sem medo, maturidade e direcionamento, certo? Liberte-se. FOI, fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.